Oração para o renascimento. Agora estou vivendo um novo dia. Tudo que pertence ao passado, que é mau, que é indesejável, que é feio, que é sombrio, que é pessimista, já se foi. Todo o passado já desapareceu e estou renascendo agora, recebendo de Deus os pensamentos bons, desejáveis, belos, alegres e positivos. Todos esses bons pensamentos semeados em meu subconsciente estão pouco a pouco germinando, crescendo e, finalmente, no momento adequado, manifestar-se-ão em forma concreta, com certeza. No mundo da imagem verdadeira criado por Deus, não existe nada que não seja bom. E está determinado que somente o que há de bom no mundo da imagem verdadeira se manifestará neste mundo fenomênico, a não ser que nós, homens, impeçamos a sua manifestação com pensamentos negativos e errôneos. Olá, tudo bem com vocês? É uma grande alegria poder estar mais uma vez com vocês para poder passar o ensinamento da verdade Homem Filho de Deus. Para quem não me conhece, meu nome é Bruno Tiba Fatini, sou preletor da Seitinoye e diretor da Associação na Prosperidade da Seitinoye do Brasil. Eu tenho uma missão muito grandiosa e muito gostosa de falar sobre o tema: a riqueza é a ação que beneficia o próximo. A riqueza é a ação que beneficia o próximo. Aí você já para e pensa: opa, estou no lugar certo, eu quero ser muito rico. Já pergunto para você, quem quer ser rico? Escreve aí no chat, eu. E aí faço outra pergunta, quem já é muito rico? Responde também, eu, põe aí no chat, eu. E aí eu já dou um spoiler para você, tá? Todo mundo já é infinitamente rico, desde quando nasceu, porque todo mundo é herdeiro de Deus. Muitos não manifestam essa riqueza na própria vida, porque às vezes até tem um conceito errado do que é essa riqueza. E aí eu vou explicar para vocês, e às vezes você vai pensar: caramba, eu já sou rico, e não sabia. Até porque dentro da Seitinoye a gente fala que riqueza, prosperidade, ela não está fundamentada somente nas questões materiais, que é o que muitos pensam. Quanto mais coisas materiais eu tenho na minha vida, mais rico eu sou, mais próspero eu sou. E aí vem a Seitinoye que fala que não somente a riqueza material, até porque muitas pessoas têm muita riqueza material, mas não é feliz. Não vive uma vida harmoniosa, não vive uma vida saudável fisicamente mesmo, de saúde. Ora, do que adianta ser rico materialmente se todas as outras áreas da vida não estão indo bem? Então, a gente fala sobre riqueza numa amplitude muito maior, fora do senso comum do que a gente conhece. E é sobre isso que nós vamos estudar, que a riqueza é a ação que beneficia o próximo. Está aí na sua tela. E aí eu vou usar 2 livros, tá? O livro A Verdade da Vida, volume 8. Ele fala, como capítulo de capa dele, é prática contemplativa. Ele fala sobre a meditação Shinsokan, do que a gente sempre fala nas palestras, você lê nas revistas, nos artigos do site nosso. Sempre fala meditação Shinsokan, faça meditação Shinsokan. A meditação Shinsokan é uma das normas dos praticantes, norma fundamental dos praticantes da Seitinoye. E aí, às vezes você escuta muito falar, mas não sabe o que é. E aqui explica direitinho, tá? Volume 8. Isso aqui faz parte da coleção de 40 volumes. E vou usar também a verdade, isso aqui é a verdade da vida e esse é a verdade. Volume 8 também, ele fala sobre fé. Esse aqui é de uma coleção de 11 volumes, esse aqui de uma coleção de 40 volumes. Eu faço um pedido encarecido para vocês, para que vocês continuem estudando a verdade dentro de casa, adquira a coleção inteira e não apenas um volume só. No site da livraria virtual da Seitinoye
sempre possuem incentivos, promoções para que você adquira a coleção completa. Ora, eu li todo o livro A Verdade da Vida, volume 8. Se você já tem o 9 na mão, você já dá sequência ao seu estudo. E quanto mais você estuda, mais você aprofunda o conhecimento de quem você é de verdade, que você é filho de Deus. E quanto mais você aprofunda esse conhecimento, mais você domina o mundo fenomênico, fazendo manifestar no seu dia a dia o mundo da imagem verdadeira. E você vive uma vida liberta. Afinal, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então faço esse convite para você, para que você, depois dessa atividade nossa que você está assistindo neste momento, você adquira, para que você dê continuidade nos estudos dentro de casa, tá bom? E aí, na primeira tela, ele já fala o seguinte, ó. Leia comigo, você aí de casa. Ser rico significa ter algo com a função de beneficiar o próximo em grande quantidade. Olha só o conceito da Seitonoye. Ser rico significa ter algo para beneficiar o próximo em grande quantidade. Mas esse algo não necessariamente é algo material. Eu tenho muita comida, então eu estou beneficiando o próximo. Eu tenho muitas roupas, vou dar para as pessoas. E aí eu vou ser muito rico também, porque estou dando muitos bens materiais. Não necessariamente. Vai ter situações que você vai ter que ajudar materialmente, com uma comida, com uma roupa, né? Com dinheiro às vezes. Mas e aí então? E a pessoa que não tem coisas materiais para dar? Ela vai ficar limitada à riqueza dela porque ela não consegue ajudar o próximo? E a Seitonoye fala que não, porque ele continua aqui, ó. Vou retomar a frase, tá? Ser rico significa ter algo com a função de beneficiar o próximo em grande quantidade. O que tem a função de beneficiar o próximo, isso é amor. E quando colocamos em prática esse amor, ele se transforma em riqueza. As pessoas que têm conseguido muita riqueza são aquelas que trabalham para o bem de muitas outras pessoas. Aquelas que trabalham, aquelas que ajudam. Não necessariamente está falando aquelas que dão muitos bens materiais. É aquelas que ajudam muitas as outras pessoas, tá? E aí ele continua aqui, lê comigo. Somente dando amor ao próximo é que estaremos em conformidade com as ondas vibratórias do amor de Deus. Somente dando amor ao próximo é que estaremos na mesma vibração de Deus. Deus é amor? Sim. Deus é alegria? Sim. Deus é harmonia? Sim. Deus é felicidade? Sim. Como é que eu estarei na mesma vibração de Deus e por estar na mesma vibração de Deus, estou recebendo as suas ondas vibratórias e por receber essas ondas vibratórias, tudo na minha vida vai bem, porque eu ando conforme a vontade de Deus. É tendo pensamentos, palavras e atos iguais aos de Deus. Ora, se Deus é amor, quando eu faço alguma coisa com amor, ou quando eu coloco o amor em prática, neste momento estou vivenciando Deus na minha vida. E neste momento eu estou na mesma frequência que Deus. Se Deus é amor, estou vivenciando o amor, eu estou na mesma frequência de Deus. Ou seja, estamos em sintonia. Ora, Deus é harmonia. Quando eu implanto a harmonia no lugar que estava em desarmonia, ou quando simplesmente eu vivo harmoniosamente todos os dias da minha vida, muito bem com tudo e com todos, naquele momento eu estou vivenciando Deus, estou praticando Deus na minha vida. Obviamente, estarei na mesma sintonia, na mesma frequência, ou seja, estou sintonizado com Deus, tá? Deus é alegria. Quando eu vivo alegria na minha vida, eu também estou sintonizado com Deus. Ou seja, quando eu coloco em prática qualquer um dos atributos de Deus em minha vida, eu naturalmente fico em sintonia com Ele. Quando eu fico em sintonia com Ele,
eu recebo as orientações constantes dele. E se eu coloco isso em prática na minha vida, naturalmente minha vida será maravilhosa. E isso é uma das maiores riquezas que você pode vivenciar na sua vida, tá? E aí ele continua. As pessoas que têm conseguido muita riqueza são aquelas que trabalham para o bem de muitas. É o que a gente acabou lendo um pouco antes. As pessoas que obtêm muita riqueza são aquelas que trabalham para o bem de muitas pessoas. E o que você tem feito para ajudar as outras pessoas? Como é que você tem colocado o seu talento à disposição de outras pessoas? Como é que você tem facilitado a vida de outras pessoas? Não importa a sua profissão, não importa o que você faz no seu dia a dia. Como é que você faz isso? Né? Eu estava analisando essa frase. As pessoas que têm conseguido muita riqueza são aquelas que trabalham para o bem de muitas outras, ou aquelas que facilitam muito bem a vida de muitas outras. Eu comentei sobre isso em outra palestra que eu já fiz aqui na live, sobre a lista da Forbes. Não sei se vocês lembram. Vocês devem acessar quase que diariamente para ver em que posição que você está lá, né? Quais são as pessoas mais ricas do mundo e em qual posição você está. E aí eu fui olhar as 10 primeiras e percebi o seguinte: as 10 primeiras, 100 primeiras, a maioria, para não dizer todas, né? As mais ricas do mundo, elas inventaram algum produto ou algum serviço que facilitou a vida do outro, que resolveu um problema do outro, que resolveu a dor do outro. E quando você coloca o seu talento para facilitar a vida do outro, como está escrito ali, as pessoas que têm conseguido muita riqueza são as que trabalham para o bem de muitas outras pessoas. E aí eu fui parar para pensar, né? Eu já até dei esse exemplo. Um dos primeiros lá é o dono da Amazon, que criou uma plataforma no começo era só de vender livros, nunca se imaginava vender livros de forma online. Você tinha que ir lá na livraria e tudo mais. Revolucionou. Hoje você adquire tanto livro físico, você pode adquirir e pegar nele e ler em casa, como você pode comprar, por exemplo, um aparelhinho que chama Kindle e você baixa 300 livros, 1000 livros em apenas um aparelho, como se fosse um tablet. Isso revolucionou o mercado da literatura. E hoje a Amazon ela não limita-se a vender somente livros, hoje é um marketplace que vende várias outras coisas lá dentro. A Microsoft, o Bill Gates, ele também é um dos mais ricos do mundo. Com certeza um Windows já facilitou a sua vida, né? Um PowerPoint, um Excel, um próprio Windows, isso facilitou bastante a sua vida. E aí eu estava lembrando algumas coisas do nosso dia a dia. O Uber facilita muito a nossa vida, mudou a forma de você se locomover na cidade, mudou a forma de você pedir um táxi. Você entra no aplicativo, escolhe lá qual a categoria, coloca o endereço onde você está, onde você vai, e rapidamente chega. Não precisa você ligar, passar um ponto de referência, passar o endereço, não. Está tudo fácil ali, na palma da mão. Um outro exemplo é o iFood. Você também tinha que ligar para pedir, né, o alimento que você queria. Hoje no iFood você já vê a foto, já vê o valor, já vê o ingrediente. Às vezes até dá para acompanhar o motoqueiro, o trajeto dele, se está chegando ou não na sua casa, né? Por exemplo, algo que revolucionou também, a forma de você se hospedar. Às vezes você tinha que ficar ligando nos hotéis para saber como é que era a acomodação, tinha que ligar para saber preço. Não, hoje você pode reservar uma diária no hotel, tanto, por exemplo, no Booking, quanto no Airbnb, né? E você já vê a foto, já vê o que tem, o que não tem, vê a vista, é perto de onde, não sei o quê. Num clique, você loca uma casa ou loca um quarto de hotel. Isso facilitou muito a vida do outro ou não, né? E aí,
Mas caramba, eu tenho que ter uma grandiosa ideia assim que vai revolucionar o mundo? Não. Você pode ter uma pequena ideia que comece a revolucionar aí no seu bairro. Faz bolo? Faça o melhor bolo do mundo. Facilita a vida do outro. Tem gente que não sabe fazer bolo. Mas se você tem esse talento, faça o melhor bolo do mundo. Eu, recentemente, andei comendo uns cookies. Uma amiga nossa da família começou a fazer para vender. E aí começou a vender para os amigos mais próximos. E aí ela era um cookie bem simples, só que fez tanto sucesso que o cookie já mudou de tamanho, já tem nome, já tem embalagem. Por quê? Porque fez com amor. Tem gente que está morrendo de vontade de comer o cookie, mas não sabe de fazer o cookie. Opa, eu tenho talento, eu tenho facilidade, vou fazer o cookie. E aí facilitou a vida do outro. Estou dando esse exemplo porque às vezes a gente pensa que, nossa, é só se hoje eu fizer um aplicativo, ou só se eu fizer algo que seja globalizado com o mundo todo. Não, coisa simples. Você sabe costurar? Tem gente que não sabe costurar. Coloque o seu talento à disposição do outro. Isso me fez lembrar também a história de um grande amigo meu, um preletor, que eu conheci lá em Goiás, o preletor Silvio Ueda. Ele que foi um grande engenheiro de Furnas, trabalhava ali em Itumbiara e já era aposentado, engenheiro, vida ganha, tudo mais. Só que ele é um grande preletor da Seitinoye, um grande praticante da Seitinoye. E eu estou contando isso porque ele conta isso em palestra. Escutei dele, ouvindo uma palestra dele. E ele falou, bom, aposentado, meus filhos já todos encaminhados na vida. Se ficar muito tempo sem fazer nada, vira tabuleta, Deus chama, né? Já cumpriu a missão aqui, vai cumprir missão em outro lugar. E aí ele falou, como é que eu posso ser útil para a humanidade? Como é que eu posso ser útil para a sociedade? Aposentado, engenheiro, com uma boa aposentadoria, né? Poderia falar assim, eu quero só curtir a vida, vou viajar, né? E aí o que ele fez? Foi na Delegacia de Educação de Goiás, de Goiânia, não sei, e perguntou qual a área que era deficiente, que estava precisando de professor. E aí ele ouviu como resposta, aí eu não lembro se era matemática, se era química ou se era física. Era alguma coisa a ver com cálculos, tá? E aí, na Delegacia de Educação responderam para ele, é essa área, porque a maioria quer fazer a outra área, até porque é um pouco mais fácil, e essa área está bem carente. E qual foi a decisão dele? Tá bom, eu vou estudar, vou me formar e vou ser e eu vou ser um professor para poder lecionar, para eu poder ajudar. Isso na rede pública, tá? E aí, ele se formou e sim, foi para a sala de aula, dar aula sobre a matéria que ele não dominava, né? Poder falar assim, ele já era engenheiro, dominava cálculo, né? Mas não dominava estar dentro de uma sala de aula, não tinha pedagogia para estar dentro da sala de aula, e ele se propôs a isso. Olha só, né? Então não agiu de maneira egoísta, pensando só nele, e pensou, como é que eu posso colocar o meu talento à disposição do outro? Foi lá e fez acontecer. Será que uma pessoa dessa recebe muitas bênçãos na vida, em todos os sentidos? Eu sempre falo, a bênção não é só material, entendeu? Então, como é que você pode ajudar o próximo com o seu talento, tá? E aí eu retomo essa pergunta, como é que eu posso fazer para ajudar o próximo? Como é que eu posso colocar o meu talento para ajudar o próximo? Às vezes você fala assim, muito bonito, Bruno, tudo isso que você está falando, mas eu penso e não consigo chegar numa ideia, numa conclusão do que eu posso fazer. E aí, para te ajudar nisso, eu vou contar a parábola das 3 empregadas. Essa parábola, ela está neste livro aqui, A Verdade, volume 8, na página
171. E aí, ele começa falando o seguinte: era uma vez 3 empregadas. A primeira ficava esperando as ordens do patrão, não fazia nada. Só que ele, o patrão, não dava ordem alguma. A segunda fazia tudo o que achava que deveria ser feito, sem consultar o patrão. Era muito ativa, mas acabava fazendo coisas também que não precisava. A terceira, tudo o que ia fazer, ela perguntava para o patrão: o que devo fazer agora? E ao iniciar uma tarefa, perguntava como deveria ser feita e executava de modo que o patrão indicava. Então, dá uma olhada na tela aí, por favor, para retomar essa história. Então, a história de 3 empregadas. A primeira ficava esperando as ordens, nada fazia. A segunda era proativa demais, fazia sem consultar e acabava sendo invasiva. E a terceira sempre perguntava o que deveria ser feito e fazia conforme a orientação que recebia. Pergunto para vocês, qual que permaneceu no trabalho? A primeira, a segunda ou a terceira? A primeira que nada fazia, a segunda que fazia demais, ou a terceira que consultava e fazia conforme a consulta? A resposta está aqui. Ele fala assim, ó: a primeira foi despedida com o seguinte argumento: essa empregada não serve, pois não tem iniciativa para o trabalho. A que nada fazia. A segunda foi despedida também, que fazia muito, fazia até demais. Foi despedida com o seguinte argumento: uma empregada tão voluntariosa como essa, para mim, não serve. E a terceira foi a que foi efetivada e continuou com o patrão. Não só continuou, e como é uma parábola, né, uma historinha, ele fala o seguinte: o patrão ficou tão satisfeito que ela casou com o filho desse patrão. Ou seja, ela tornou-se herdeira das coisas desse patrão. E aí, olha só que bacana nessa história. Fala aqui no livro: o patrão representa Deus. A empregada, a primeira empregada, representa a pessoa que desconhece Deus que está dentro de si. Fica parada, sem fazer nada, estática. A segunda empregada, a pessoa que confunde o ego com a vontade de Deus. E a terceira, então, como ela perguntava tudo para Deus, ou seja, na alegoria aqui para o patrão, ela recebia a orientação, ela colocava em prática, ou seja, a sua vida era maravilhosa. Então, na nossa vida tem que ser da mesma maneira. A gente consultar o tempo todo Deus. E como é que eu consulto o tempo todo Deus? Através das orações, através da meditação, através de um simples fechar de olhos e conversar: Deus, me orienta. Deus, como é que o Senhor faria no meu lugar? Deus, como é que o Senhor falaria no meu lugar? Deus, como é que o Senhor agiria no meu lugar? Né? E aí, tanto é que, lê para mim essa frase, está aqui na continuação, página 172, fala o seguinte: bem-aventurados os que consultam sempre a vontade de Deus e agem de acordo com ela. Bacana essa frase, né? Bem-aventurados que consultam sempre a vontade de Deus e agem de acordo com ela, de acordo com essa vontade de Deus. Não adianta você querer fazer, seja o que for, com a força do ego, pois ela é limitada. A força do ego, é limitada e não lhe permitirá revelar a sua força infinita. Por isso, faz-se necessário evocar a vontade de Deus, que se aloja no seu íntimo, realizando todas as manhãs a meditação Shinsokan e a oração,
e fazendo com que a vontade do ego obedeça à vontade de Deus, como se fosse seu súdito, e trabalhar sentindo-se um com Deus. E aí, por que eu estou falando isso? Retomando lá atrás. Bruno, não sei o que fazer. Contei a historinha das 3 empregadas. Uma que não fazia nada, outra que fazia sem consultar e a terceira que consultava Deus. E a que consultava Deus conseguiu manifestar a prosperidade em sua vida. E aí, por isso que ele fala, converse com Deus. Para ajudar nessa conversa com Deus, na sua meditação no Shin Sokan, eu trouxe uma oração que está aqui, dentro desse livro, A Verdade da Vida, volume 8, na página 161, 161. Se você não sabe o que fazer, como vai colocar o seu talento à disposição do próximo, nas suas orações, na meditação Shin Sokan principalmente, inclua essa oração. Leia junto comigo neste momento. Vamos ler ela 2 vezes. Ó Deus, Criador do Universo e meu Pai, concedei-me uma boa ideia que esteja de acordo com o meu talento e que beneficie o maior número possível de pessoas. E concedei-me força vital capaz de realizar essa boa ideia. Vamos ler de novo? Lê comigo. Ó Deus, Criador do Universo e meu Pai, não é um ser separado de você, é seu Pai, tá? Concedei-me uma boa ideia que esteja de acordo com o meu talento e que beneficie o maior número possível de pessoas. E concedei-me força vital capaz de realizar essa boa ideia. Essa oração, página 161. Ele fala assim, ore mentalizando dessa maneira repetidas vezes. Quando se convencer de que foi ouvido por Deus, agradeça profundamente. A minha oração já foi ouvida. Muito obrigado, muito obrigado. A minha oração já foi ouvida. Muito obrigado, muito obrigado. Assim, no momento oportuno, essa boa ideia fulgará na sua mente. Essa boa ideia nem sempre lhe é concedida durante a oração ou ao término dela. Olha só que interessante. Ele fala assim, mas eu rezo e não vem nada na hora. Está aí a resposta. Essa boa ideia nem sempre lhe é concedida durante a oração ou ao término dela. Pode acontecer de a ideia fulgurar quando menos se espera, ou de alguém lhe propor, você não quer fazer esse serviço? O capital fica por minha conta. Eu conheço inúmeros relatos de pessoas que aconteceu isso. Inclusive, recentemente, um amigo meu é lá de Leme, Alessandro o nome dele. Ele me contou, hoje ele está no ramo, ele tem loja de utilidades para o lar. Desde um garfo, a uma bacia, panela, brinquedo, tem 1001 utilidades lá. E aí ele falou que aconteceu justamente isso. A pessoa olhou para ele e falou, você não quer ser meu sócio? Eu estou precisando de alguém para tocar minhas lojas. Ele falou, não, mas como? Eu não posso, não consigo, não tenho dinheiro. Falei, não se preocupe com isso, eu só quero que você me ajude. E aí, há umas 3 semanas atrás, já tinha 1 ou 2 lojas abertas, e aí ele mandou um vídeo de 2 lugares que estaria inaugurando, há umas 3 semanas atrás. Falou, Bruno, olha aí, ó, só colhendo as bênçãos de Deus. E aí, mandando as datas, né, que se eu pudesse, se eu estivesse no interior, para poder visitá-lo, né? Falei, parabéns, Alessandro, está colhendo a prosperidade na sua vida em todos os sentidos. O seu produto facilita a vida do outro e isso retorna para você como muitas bênçãos. E aí, semana passada, né, ele mandou de novo, falou, Bruno, estou abrindo mais uma. Falei, como é que é? Está abrindo de novo, quase 1 por semana? Ele falou, é. Ele falou, e aí, como é que está fazendo? Ele falou, Bruno, quem manda é o sócio. Quem que é meu sócio? É Deus. Eu sempre consulto Deus, toda vez que eu consulto Ele, fala, faz isso, faz aquilo. Estamos fazendo e as coisas estão acontecendo. Ele manda, Ele é meu patrão, eu obedeço e eu vou fazendo aqui. Falei, olha só que bacana, né? Um grande líder nosso, Alessandro, lá de Leme, tá? Então ele fala,
Como esse exemplo aqui, você não quer fazer esse serviço, o capital fica por minha conta, né? Não pense que a boa ideia surge somente do seu cérebro, tá? Não pense que a boa ideia só surge somente do seu cérebro. Sendo o universo uma só vida, mesmo que as boas ideias surjam aos outros, se elas lhe são transmitidas, em última análise, são boas ideias vindas para você. E aí, é algo bem interessante, a gente fala bastante isso no ciclo de estudo da prosperidade, e eu falava bastante isso principalmente quando ensinava a fazer o projeto Prosperidade. Muitas pessoas tinham dificuldade de fazer o projeto Prosperidade, que nada mais é, para você que não sabe o que é, colocar no papel, determinar como é que você quer a sua vida daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, ou seja, projetar, determinar, tá? E aí muitas pessoas tinham dificuldade de colocar essa ideia no papel. Por quê? Achava que para colocar a ideia no papel, tinha que colocar a ideia de acordo com as suas condições financeiras e materiais. Então muita gente tinha dificuldade porque, eu tenho só R$1.000 no banco, eu não tenho dinheiro, então o projeto que eu consigo fazer é limitado a não ter dinheiro, então é só isso. Eu tenho 10 mil, então o projeto que eu consigo fazer limitado a 10 mil é esse, e ficava limitado. E a gente deu vários relatos mostrando que, e aí eu até pergunto para vocês, toda vez que a gente fala sobre sonho, sobre ideal, você pode resgatar aí várias frases sobre sonho. Nenhuma frase de sonho, de ideal, fala assim: tenha dinheiro primeiro, depois sonhe. Tenha as condições materiais primeiro, depois idealize um grande sonho. Nenhuma frase fala sobre isso, tanto dentro da Seitinoye quanto fora da Seitinoye. Todos eles falam sonhe, sonhe, que naturalmente as coisas vão acontecer quando você começar a se movimentar, quando você começar a agir, tá? E aí, quando a gente falava esses relatos, as pessoas ficavam encorajadas, mostrando que a capacidade infinita, ela não está limitada às questões fenomênicas, isso é limitado. No mundo da imagem verdadeira, a sua força infinita, a sua prosperidade infinita, a sua riqueza infinita, como o próprio nome fala, infinito, ele é ilimitado. Nem sempre está visível aqui, mas quando você precisa, naturalmente você consegue resgatar. O mestre Masaharu Taniguchi, ele fala muito do exemplo da água, quando você vai buscar lá no fundo do solo. Mas aqui você não está vendo a água. Mas quando você cava o fundo, joga lá o balde, né? E vai buscando, embora você não veja água, lá no fundo tem água. Conforme você vai buscando, você vai recebendo esta água. De modo análogo, a mesma coisa é a força de Deus, é a provisão de Deus, é a vida de Deus, ok? Então, ele continua assim, ó. Na oração, acima, a frase, isso aqui é bem importante, tá? Que esteja de acordo com o meu talento, é realmente indispensável, pois sendo diversos os talentos humanos, cada um só pode executar aquilo para que tem capacidade. Pode até executar algo que não tem talento, mas não vai executar com maestria. Mas por que ele ressalta isso? Muitas pessoas, às vezes, querem exercer tal profissão porque ganha muito dinheiro. E aí, está sempre infeliz. A segunda-feira é o pior dia para ela, porque é óbvio, ela não faz porque ela gosta do trabalho, ela faz em troca do salário. No começo, o salário é bacana, mas quando você faz algo que você não gosta, por mais que você receba aumento, o salário sempre é insuficiente. A segunda-feira é sempre ruim. As horas são sempre intermináveis, você não vê a hora de ir embora. Diferente quando você faz algo de acordo com o seu talento. Independente do que você recebe, você sempre está disposto a fazer aquilo. Você está sempre feliz.
independente daquilo que você recebe. E é óbvio, se eu faço um trabalho muito bem, vou sempre receber muito bem, tá? Então faça algo de acordo com o seu talento. Não existe profissão, não existe ato que seja melhor ou pior que o outro. Não importa. Ah, vou ser um doutor, você tal coisa, porque na sociedade é um título grandioso, mas na verdade eu gosto de fazer bolo, ou gosto de pintar casa. Não tem problema. Essa semana eu fiz um orçamento em casa sobre pintura. Está precisando dar uma pintura lá em casa, nos muros, na casa, tudo. E aí chegou o pintor e ele falou: Bruno, olha, nessa parede aqui, ó, eu descasco ela, eu coloco um pó químico, depois do pó químico eu lixo, venho com outro produto e assim, ó, nessa parede aqui a gente precisa fazer isso, isso, isso. Eu falei, caramba! Eu fiquei admirado com o conhecimento dele. Ele faz aquilo porque gosta e, naturalmente, ele recebe muito bem por isso. Faça aquilo que você gosta. Não necessariamente faça aquilo que dá mais dinheiro, tá? Então, por isso que ele fala, é indispensável você fazer algo de acordo com o seu talento. Ele fala aqui algo bem interessante. A Seitinoye é muito fácil de entender, porque o mestre Masaharu Taniguchi e outros escritores da Seitinoye sempre usam palavras fáceis e sempre usam analogias, né, que faz com que a gente entenda com mais facilidade. Por exemplo, é inútil pedir para nascer glicínia da roseira ou rosa do pé de glicínia. Pedir que seja dado a um grande escritor a capacidade inventiva, né, como de Thomas Edison. Como pedir para Thomas Edison a criatividade literária. Cada um tem um talento diferente. Seria pedir algo além do talento natural, de modo que tais pedidos não serão atendidos. Não adianta pretender que o violino produza som de piano, nem que o piano produza o som de violino. Enquanto ao violino é possível produzir o mais elevado som de violino, ao piano é possível produzir o melhor som de piano. Isso significa que, de acordo com o talento natural, será diferente a atividade para a realização da riqueza. Ou seja, com o seu talento, você pode atrair a riqueza, de acordo com o seu talento. Não precisa inventar a roda. Faça aquilo que você ama, faça aquilo que você gosta, ok? Na próxima tela, ele fala o seguinte, lê comigo. Página 139, A Verdade da Vida. Volume 8. Para concretizar a riqueza, não adianta apenas sentir amor. Ele precisa vir acompanhado da ideia que possa ser levada em prática. Então não adianta sentir amor. Eu sinto bastante amor, como eu amo a humanidade, como eu amo os bichinhos, como eu amo a minha família. Tá, e aí, o que você tem feito com esse amor? Só guardado para você? O amor guardado para si mesmo e não externado, ele se torna estéril, ele nada produz. E eu tenho certeza que você quer que seu amor não seja estéril. Você com certeza quer que seu amor produza muitas coisas boas, não só na sua vida, mas como também na vida dos outros. Por isso que esse amor precisa ser externado, ele precisa ser colocado em prática. Por isso que ele fala aqui no livro, a intenção de servir ao próximo é amor, mas se nos limitarmos a pensar simplesmente, quero servir ao próximo, e não soubermos como podemos servir, de nada adiantará. Se você só tem intenção, mas não sabe como, e não age, de nada adianta. Concluímos então que para concretizar a riqueza, não adianta apenas sentir o amor, a frase que a gente acabou de ler. Ele precisa vir acompanhado da ideia que possa ser levada em prática. E aí, essa ideia, já ensinei na oração antes, ó Deus, concedei-me uma boa ideia que esteja de acordo com o meu talento.
tá? Você lê depois, página 161. E aí ele fala o seguinte, ó. Preliminarmente, a riqueza não é o cúmulo de matéria, e sim a concretização da ideia de servir o próximo. Já dei vários exemplos de como as ideias de servir ao próximo tornou muito rico o homem, em todos os sentidos. A riqueza nada mais é que a manifestação no mundo da forma de duas existências espirituais. Duas existências espirituais. Ou seja, a vontade de servir ao próximo, ou seja, amor, mais a ideia para concretizá-lo, a ação, a forma como eu vou concretizar. Não adianta se eu só ter a intenção, tá? E aí ele fala o seguinte: mas para concretizá-lo, é preciso que lhes acrescente a força vital. Se tivermos boa ideia para servir o próximo e soubermos o que deve ser feito, mas nos limitarmos a isso e não agirmos, nem a ideia nem o amor se manifestarão na forma. Para fazê-los manifestá-los no mundo das formas, é indispensável agir a força vital, tá? Por isso que eu coloquei na próxima tela o seguinte, lê para mim aí. Amor, mais boa ideia, mais a força vital é igual a riqueza infinita. Isso está ilustrado muito bem na página 139 aqui da Verdade da Vida, volume 8, tá? Então ele fala, quando se somam o amor, a boa ideia, a força vital que vocês acabaram de ver na tela, eles se concretizam e passam a constituir a riqueza infinita. Coloque isso em prática. O amor, a boa ideia e a força vital. Essa força vital nada mais é do que a ação. Haja, faça acontecer. Então, se quisermos realizar no mundo terreno o mundo da farta provisão, exatamente igual ao reino de Deus, devemos buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça. Como disse Jesus. Reino de Deus, o que é o reino de Deus? Ele fala aqui, reino de Deus é o mundo da imagem verdadeira, isto é, o mundo que preexiste ao mundo fenomênico. E o que existe neste mundo é a justiça. Portanto, a justiça do reino de Deus é a sabedoria infinita, o amor infinito, a força infinita, etc. Se buscarmos, eles virão se manifestando espontaneamente e realizar-se-ão em forma de riqueza infinita. E aí ele continua falando o seguinte, tá, como é que eu vou extrair? Ele já dá a resposta. Página 140. Para realizar no mundo da mente a riqueza infinita, não há meio mais eficiente do que a meditação Shin-Sokan. Para realizar no mundo da mente a riqueza infinita, não há meio mais eficiente que a meditação Shin-Sokan. E aí, continuando essa frase no livro, ele fala o seguinte, por essa prática, ou seja, meditação Shin-Sokan, visualizamos o amor, a sabedoria, a vida, a provisão infinitos de Deus, como existências reais, e o desenhamos nítido na mente. E aí é natural que quando eu desenho na mente, eu estou formando um molde. Quando eu formo um molde, inevitavelmente isso manifesta no mundo fenomênico, tá? Por isso que ele fala, faça meditação Shin-Sokan todos os dias. Na meditação Shin-Sokan, ele fala o tempo todo no roteiro, primeiro, neste momento, deixa o mundo dos 5 sentidos, ou seja, deixa o mundo fenomênico. Entro para o mundo da imagem verdadeira. Eu entro para o mundo perfeito de Deus, ilimitado. E aí começa, aqui onde estou, nesse momento, nesse lugar, é o oceano de infinita sabedoria de Deus. Você está envolvido pela infinita sabedoria de Deus, infinito amor de Deus, infinita vida de Deus, infinita provisão, infinita alegria, infinita harmonia de Deus. Quando mais você evoca, quando você reconhece,
na meditação Shinsokan você inclui aquela oração, ó Deus, concedei uma boa ideia, você começa a desenhar na sua mente, começa a criar moldes mentais para que isso manifeste no seu dia a dia, na sua vida. A meditação Shinsokan, para um adepto da Seitinoye, ela é algo fundamental, tanto é que está na norma fundamental, e eu sempre brinco, não é norma opcional dos praticantes da Seitinoye, está na norma fundamental dos praticantes da Seitinoye, é a 8ª norma. Qual que é a sua 8ª norma? Você que está assistindo aí, sabe dizer ela completinha? 8ª, iluminar a mente, praticando a meditação Shinsokan todos os dias, sem falta. E eu gosto dessa primeira parte, que ele fala, iluminar a mente. Quando você faz a meditação no Shinsokan, como ele fala no começo, deixa o mundo dos 5 sentidos, você se desliga aqui de tudo que está acontecendo. Não importa se você tem conta para pagar, não importa se você está desempregado, não importa se você está em desarmonia familiar, não importa se você está adoentado, deixa o mundo dos 5 sentidos e entra para o mundo absoluto de Deus. Entra para o mundo da imagem verdadeira. Esquece de tudo, fenomenicamente. Aqui onde estou. E aí começa a evocar. E aí quando você começa a, junto com a respiração acalmada, com a mente serena, você começa a visualizar assim, aqui onde estou, é o oceano infinito de sabedoria, amor, vida, e começa a visualizar o mundo da imagem verdadeira, onde não existe boleto para pagar, está tudo pago, está tudo certo, não existe desarmonia familiar, não existe ninguém que esteja doente. Quando você começa a desenhar isso, você começa a acreditar, sim, é possível viver uma vida de verdadeiro filho de Deus. Sim, eu vou viver essa vida de filho de Deus no meu dia a dia. Então você busca em Deus as respostas, a melhor forma de fazer isso, e quando você termina a meditação, a sua mente vai estar mais serena, a sua mente vai estar mais apurada, você vai estar mais tranquilo para reverter, se fenomenicamente não está legal, você já criou o molde e você vai revertendo isso, ok? E aí ele continua aqui, ó. Para recebermos a provisão infinita, devemos tornar maior o nosso recipiente mental. Para recebermos a provisão infinita, devemos tornar maior o nosso recipiente mental. Qual que é o tamanho do seu recipiente mental? Você vai receber de acordo com o tamanho. Eu estava lembrando de uma situação lá atrás, acho que foi mais ou menos 2008. Eu trabalhava de fazer filmagem e edição de vídeo. Não era um expert, mas gostava de brincar, fazia algumas matérias na rua, fazia alguns vídeos e tudo mais. E uma das atividades que eu fazia era morava em Goiás, né? Goiás tem bastante rodeio, e lá tem algo que o cinegrafista faz, que tem uma gíria, né? Que é fazer telão. Fazer telão nada mais é do que você é o cinegrafista, aquilo que você filma, passa no telão do lado do palco, né? Do artista. Então eu adorava fazer isso, né? Ficava a noite inteira, madrugada inteira para ganhar, sei lá, R$50, R$100, nem lembro quanto que ganhava. E fazia isso. Só que eu adorava fazer isso. Para mim era divertido. Porque eu estava ali assistindo um show bacana, de graça, e ainda recebia por isso. Eu achava fantástico isso. E outra que eu achava fantástico que, caramba, o que eu estou filmando, o pessoal está assistindo, e por eles estarem assistindo, eles estão se divertindo. Então eu achava isso fantástico, eu achava isso muito bacana. E fazia isso com gosto. E aí, no que eu fazia isso com gosto, a pessoa que me contratava falou assim, Bruno, eu preciso fazer um DVD. Existe uma festa numa cidade aqui próxima, né, da capital, e precisa fazer um DVD. Ano passado a gente fez, a gente gostaria de trocar de fornecedor. Esse DVD dessa festa, você vai passar uns 3, 4 dias filmando direto, o dia todo, e depois a gente transforma essa filmagem num DVD, e depois a gente vende
esse DVD para o pessoal da festa. Você topa? Eu falei, nunca fiz, mas eu topo, é um desafio bacana. Vou ficar feliz de fazer isso. E aí perguntou, quanto é que você cobra? E aí eu não sabia dar preço. E, obviamente, estava começando nessa área, meu recipiente mental era bem pequeno. E aí eu falei, vou cobrar, não sei, né? Vou cobrar caro. Vou cobrar, como vou passar vários dias, quanto é que eu vou cobrar? Eu não fiquei na dúvida, né? Cobrava muito, cobrava baixo, não sabia. Meu recipiente não tinha um parâmetro, né? Era pequeno para isso. Eu falei, vou cobrar R$800. E aí olhou para mim, R$800? Eu falei, vixe, Maria, ele achou caro, meu. Eu falei, R$800. Aí fiquei firme, né? Falei, não vou fazer mais barato, não. Mas ele ainda chorou, você não faz mais barato, não? R$800, eu tô achando meio puxado. Eu falei, não, R$800, vou ficar tantos dias aí, de manhã, tarde, de noite, às vezes até de madrugada, e vou ter que editar correndo, R$800. Ele falou, tá bom, tá fechado, vamos fechar por R$800. E aí fiz o trabalho, 1 dia, 2 dias, 3 dias filmando, editei, fiz o DVD ficou pronto, o DVD que demorava 5 dias para vender 5.000 cópias, em 2, 3 dias tinha vendido todo o estoque. E aí uma pessoa, amiga dessa pessoa que me contratou, falou assim, Bruno, o seu DVD ficou melhor do que o do ano passado. E aí ele falou, continuou, né? Vou contar um segredo para você. Ano passado foi contratada uma produtora famosa lá de Goiânia. Você cobrou R$800. Eles cobraram 10 vezes mais do que você. Eu falei, não acredito. Ele falou, E seu trabalho, Bruno, ficou muito melhor do que de uma produtora inteira. Mas por que eu cobrei 800 e a outra cobrou 8.000? O meu recipiente mental de poder dar preço era pequeno, era baixo. Se você me perguntar hoje para fazer o mesmo material, né? Com certeza seria um valor totalmente diferente. Mas aí não tem problema você ganhar pouco financeiramente. Quando você faz bem, de acordo com o seu talento, com aquilo que você gosta, as bênçãos vêm. E lembra que eu falo o tempo todo, nem sempre essas bênçãos ela é financeira? Ganhei pouco no DVD. Só que aí a pessoa que me contratou falou, Bruno, você trabalha muito bem com isso. Vai começar as eleições aqui na cidade e o prefeito está precisando de contratar alguém para filmar a campanha política dele todinha. Você não quer fazer isso? Eu falei, lógico que eu quero, né? Muita gente, para quem trabalha de filmagem e edição, o grande, abre aspas, sonho, né? É trabalhar para uma prefeitura, porque a remuneração é bem alta, né? Trabalhar na campanha política, né? E aí, depois desse trabalho que eu fiz na campanha política, eu fui muito bem remunerado, mesmo passando a campanha política, eu continuei prestando serviço para essa prefeitura. Mas onde começou tudo isso? Ganhando R$50, fazendo lá um telão, ficando a madrugada toda fazendo telão. Foi para um DVD, ganhando bem abaixo, mas adorando a experiência, e aí veio o grande. Então, quando você faz algo para beneficiar o próximo, destituído de egoísmo, naturalmente as coisas boas vêm até você. E é isso que nós precisamos fazer o tempo todo. E aí é natural que, conforme você vai crescendo, conforme você vai aprendendo, você vai expandindo o seu recipiente mental. E aí, continuando a falar sobre recipiente mental, ele fala o seguinte, porque nos esqueçamos que Deus é provisão infinita e prendemos-nos à visão materialista do mundo, segundo a qual a provisão é finita, chegamos ao pensamento de que, se uma pessoa tomar para si essa coisa finita em quantidade maior, a parte dos demais diminuirá. Mas, se o provimento é infinito, é como se retirássemos a água do oceano. Se um pega mais, não diminui a quantidade que os outros deveriam pegar. Nesse caso,
Se levarmos um recipiente maior, receberemos em maior quantidade. E se levarmos um recipiente menor, receberemos em menor quantidade. A quantidade que recebemos depende somente do tamanho do nosso próprio recipiente. Como falei, o mestre adora analogias. Então, a mesma coisa, se você vai com uma canequinha lá no mar, lá no oceano, pegar água, você vai conseguir retirar somente uma caneca. Se você vai com um balde, você vai conseguir retirar um balde. Então, aumente esse recipiente mental para que as dádivas, que essas bênçãos, essa riqueza venha até você de forma ilimitada e não de forma limitada, tá? E para a gente ir para os finalmente, para que a gente entenda que a gente é sim merecedor das coisas boas, eu vou terminar com uma outra parábola, que está na página 144 da Verdade da Vida, volume 8, tá? A parábola da Sutra de Lótus. Ela conta o seguinte: conta-se que em certo lugar havia um homem muito rico que tinha um filho único. Esse filho único, quando pequeno, ele fugiu de casa. Teve algum descontentamento, algum desentendimento, ele fugiu de casa e ficou perambulando por aí, e ele até ressalta como se fosse um mendigo. Ficou andando para lá e para cá, e nisso se passou anos e anos. E aí, ele andava com roupa suja, passava dificuldade. Passado alguns anos, ele voltou para essa terra natal, onde o pai morava. O pai ficara ainda mais rico do que quando ele fugiu, e próspero, e morava numa mansão imponente que parecia um palácio. Esse filho pobre parou diante dessa casa, mas como ele acreditava que seu pai era pobre, quando ele fugiu o pai era pobre, mesmo vendo diante dos seus olhos a casa do pai, de provisão infinita, não percebeu que se tratava da casa do seu pai. Isso é, a fonte de provisão. É exatamente igual a um pobre que, sem saber que Deus, provedor, infinito é seu pai, está à procura da matéria finita, pensando que essa é a fonte da provisão infinita. Tá? Já faz um alerta para você aí, tá? Então, o filho pobre, pensando que a mansão diante de si pertencesse a algum senhor muito poderoso, sem nenhum parentesco a ele, abriu de mansinho o portão e espiou, ficou olhando lá. Viu um senhor de aparência imponente, que na verdade era seu pai, e sentado com um ar grave, vestido de roupa vistosa. E ao lado estava o seu súdito, que na realidade era o seu secretário, também vestido de roupa muito rica, muito vestido, comparado com a roupa desse filho, né? Que estava uma roupa muito mal vestida, um maltrapilho. O filho, mendigo, pensou: que palácio magnífico! Deve ser de algum soberano. Se eu ficar espionando esse lugar, com a roupa suja e rasgada, e for descoberto, poderão suspeitar de minhas intenções. Serei repreendido pela falta de respeito e poderei receber dura pena. E fugiu em disparada. E aí faz uma ressalta aqui. Se ele pudesse conscientizar claramente de que o senhor rico era o seu pai, ele se tornaria seu sucessor e receberia toda a riqueza. No entanto, devido à ilusão de não ter o direito de herdar tal riqueza, ele mesmo restringiu a riqueza que lhe cabia receber. E recusando, saiu fugindo. Todos os pobres são como esse mendigo. Apesar de terem o direito de receber a riqueza infinita, fogem dela. Essa alegoria aqui ela é fantástica. Mas o pai milionário, que representa Deus, a fonte da provisão infinita, por seu turno, só de ver de relance aquele jovem que fugiu, percebeu: aquele é meu filho único, herdeiro de toda a fortuna que possuo, e mandou o secretário buscá-lo. Acontece, olha só que história engraçada, acontece que quando o secretário foi no seu encalço, o filho mendigo pensou: garanto que ele me descobriu, espreitando no portão daquela mansão, e veio me prender, para me punir por falta de respeito. E saiu correndo. E aí,
O secretário que saiu atrás pensou: se eu deixar escapar, nem sei como desculpar. E aí ele continuou, um correndo atrás do outro. Aí o filho pensou: ai de mim se me prenderem. O filho pensou e acelerou ainda mais o passo. Até que ele, como estava desnutrido, desmaiou e caiu no meio do caminho. Estava com o corpo fraco, né? Então o secretário voltou, e ficou desmaiado lá, voltou e relatou o ocorrido ao seu amo, né? Ao patrão, ao dono da casa, que disse, o dono da casa: pobre rapaz, ele é meu filho, meu único filho, e na realidade possui o direito de herdar tudo o que possuo, mas não percebe isso e foge. Talvez aconteça isso com você, por não reconhecer que é filho de Deus. Mas, mesmo que eu lhe diga agora, de repente, que ele é meu sucessor, não acreditará, e ao contrário, fugirá. Por isso, você, meu secretário, você se disfarce de capataz, vá aonde o meu filho está caído, e quando ele voltar a si, diga-lhe, se ele não quer trabalhar, e empregue-o, faça trabalhar assiduamente. Observando o seu trabalho, vá promovendo aos poucos, de subchefe, dos operários para chefe das obras, e quando chegar ao cargo de chefe de departamento de finanças, se lhe disser que é meu herdeiro, já existirá conscientização mais profunda, e assim ele aceitará que é meu herdeiro sem reserva. Mas por que ele ressalta isso? Algumas observações. Uma, às vezes você, ele, desconhece que é herdeiro de toda a fortuna de Deus. Você já nasceu herdeiro de toda a fortuna de Deus. Isso que eu falei lá no começo. Segundo, que ele fala assim, vá fazendo trabalhar, vai mudando ele de cargo, conforme ele mudar de cargo, aí a gente fala que ele é herdeiro de tudo isso que ele trabalha. Ele está ressaltando a questão do recipiente mental. Às vezes, na sua vida do jeito que está, às vezes você não aceita, não mereço as coisas boas, não mereço que coisas maiores venham para mim, porque o recipiente mental está pequeno. Então, aumente esse recipiente mental, entenda que você é filho de Deus, você nasceu com a missão de manifestar Deus na sua vida. Manifestar Deus é manifestar a prosperidade, a harmonia, a alegria, a felicidade, a vida, todas as coisas boas de Deus. Foi para isso que você nasceu. E para terminar, última tela, leia para mim. Somente no momento em que damos uma reviravolta na nossa mente e buscamos a fonte da provisão infinita no ser infinito, que é Deus, é que se concretizará a riqueza infinita. Isso está na página 147 da Verdade da Vida, volume 8, ok? Então, dê essa reviravolta na sua mente. Acredite em Deus que está dentro de você. Faça algo sempre em benefício do próximo, para que a riqueza ilimitada se manifeste na sua vida. Recomendo que você faça aquela oração da página 161, que eu li para vocês, e termino também com a oração da página 207 do livro Preceitos de Luz, tá? Ele fala sobre você anular o ego. Ora, já que a riqueza ela é manifestação daquilo que eu faço de bem para o outro, como é que eu vou fazer bem para o outro se meu ego está muito aflorado? Eu tenho que eliminar o meu ego. E aí eu termino essa atividade com esta oração da página 207, livro Preceito de Luz. Fique em posição de oração ou apenas feche os seus olhos ou repita também verbalmente ou mentalmente essa oração. Ela é curtíssima, por isso eu vou ler ela 2 vezes. Anulando o ego, Deus se manifesta. Ó Deus, do fundo da minha alma, que eu ouça com precisão a sua voz, que sua vontade se manifeste em minha mente, que meu ego seja anulado, que meus atos sejam os seus atos. Ó Deus, do fundo da minha alma, que eu ouça com precisão a sua voz, que sua vontade se manifeste em minha mente, que meu ego seja anulado, que meus atos sejam os seus atos. Esta é a minha
oração. Eu agradeço a oportunidade em poder estar no dia de hoje com vocês. Um grande abraço e até mais. Muito obrigado. Seminário Geral Virtual. Gratidão, o infinito de Deus em você. De 31 de outubro a 2 de novembro de 2020, a partir das 6 horas da manhã. Para maiores informações, acesse nosso QR Code. Você pode também mandar uma mensagem para nós através do e-mail seminarios@sni.org.br ou do WhatsApp 11 9 8902 3071. Essa oportunidade vai mudar a sua vida.